Olá, boa noite, pessoal. Hoje eu vou aqui apresentar para vocês um pouquinho da prática. Como é que eu faço com a minha filha aqui em casa, como é que vocês podem fazer aí para apresentar algumas palavrinhas simples. Quando a gente começa a aprender inglês, a gente logo aprende o verb to be, né? E as pessoas do discurso. I, you, he, she, it. Então, esses são os primeiros elementos que você vai introduzir. Como é que você vai fazer isso? Conversando mesmo, né? Como é que você vai conversar com seu filho? Você vai falar, oh, daughter, you are my daughter. Yes, I am your mother. I am your mom. Mommy, say hi, mom. How are you, mom? I love you, mom. So, I am mom. You are, fala o nome dele. You are Clarice, minha filha. You are Clarice Amazonas. I am Flávia. I am Flávia Amazonas. What's your name? My name is Flávia Amazonas. And you, what's your name? Your name is Clarice Amazonas. Oh, so nice name, so beautiful. Yeah, you are a pretty girl. Yes, you are a girl. Yeah, and I am mommy. E aí você vai, sabe? Você vai falando isso. Só que é claro que não é uma vez só, né? Você vai falar isso sempre, todo dia, até ela pegar esse conceito, né? Aí você quer apresentar o he, o she. Aí você vai usar os brinquedos dela, o it. Você vai usar o quê? O bonequinho para apresentar o he, a bonequinha para apresentar o she, né? Um objeto para apresentar o it. Você vai fazendo isso, você fica uma semana fazendo, gente, eles pegam muito rápido. Aí você começa, por exemplo, aqui em casa a gente tem muita boneca, né? Muita boneca, casa com menina. Então a gente usa muito, né, a brincadeira com a bonequinha, colocar ela para dormir, colocar ela para fazer comidinha. E aí eu vou falando em inglês com ela e ela vai pegando. Ah, look, she's a doll. A doll. Ah, so beautiful this doll. Yeah, she is Clara. Yeah, her name is Clara. Let's let's talk with Clara. Oh, Clara, how are you? You have a blue dress. That's it. Oh, you have a blue dress. So beautiful dress, Clara. Let's play together. Do you want to play with me, Clara? Let's make some food. Let's prepare a lunch. Yeah? Can you help me prepare lunch with Clara? Can you help me? So let's go, Clara. Let's make some food. And você vai lá brincar com a bonequinha. É claro que se você tem um menino, você vai pegar um boneco. Aí você vai apresentar o Ria. É porque eu aqui em casa realmente não tenho nenhum boneco. Mas aí, como é que eu apresento o Ria? Por exemplo, eu pego um livro, né? Um livro de historinha. Aí, num outro momento, né? Vamos dizer assim. No outro momento, eu vou lá, pego um livrinho. Por exemplo, esse livrinho aqui da coleção, né? Da Folha de São Paulo. Que veio com a historinha em inglês e português. Muito boa essa coleção. Tem um áudio também, né? Então, por exemplo, eu pego um livrinho lá que tem um menino. Oh, he is Peter. Yeah, do you know Peter? Let's see what Peter is doing. Oh, come on. So, look. Aí você mostra pra ela. Ah, there are two boys. Yes, they are boys. Do you know boy? Yeah, look. There are two boys. They are sleeping. They are on their bed. Here they are sleeping together. This is a big bedroom. Yes, look. E assim, nisso você já apresentou o quarto também. Em outro momento lá do seu dia a dia, você falou, it's your bedroom. Yeah, this is your bedroom. This is my bedroom.
Eu falo muito com a Clarice aqui em casa assim, this is my bed, this is not your bed, my bed. This is my bedroom, not yours. That is your bedroom. E aí, com essas frases, eles vão pegando esses conceitos do this, do that, do he, do she. É natural, gente. Assim como eles aprendem em português, eles vão pegando em inglês. Ah, mas eu tenho vergonha, não consigo. Aos poucos. Gente, é claro que no início, você não vai pensar em milhões de frases, você não vai ter ideia. No início você não vai ter. Mas aí você vai aos pouquinhos. Anota. Eu aconselho você a ter um caderninho em casa, onde você coloca todas as palavras que você está trabalhando com seu filho e sua filha. Vai anotando, sabe? Se puder, coloca até a data. Ah, dia tal. Tal palavra, tal palavra, tal palavra. Ou então faz por semana, né? Só para você ter uma noção de quando você começou a introduzir aquele conceito, né? Você não precisa fazer isso diariamente, mas você de repente bota lá no seu caderno, semana tal. Aí vai anotando, não precisa ser super organizado, não. Vai anotando. Ah, essa semana eu quero falar com ela sobre bedroom, né? Aí os elementos do quarto, ou como eu comecei a falar aqui com vocês, né? Que eu saio falando, gente, eu falo demais. Aí você estava apresentando lá o conceito do he e do she. Então você anota, essa semana eu vou trabalhar com ela he, she, it. Aí você já viu, she, você vai apresentar bonequinha, você pega uma historinha que tem uma bonequinha, o he também, você pega livros. Gente, não precisa ser livro em inglês. Pega o livro que você tem aí na sua casa, que tenha imagens atrativas. Você também tem que ver o que sua filha, seu filho gosta. Ele gosta de brincar de jacaré, de dinossauro, de bonequinha, de doutora. Você vai ver qual é, assim, os assuntos chaves que chamam a atenção dele. E aí vai trabalhar em cima desses assuntos, sabe? Para prender a atenção, tá? Não é de um dia para o outro. Tá? E sua pronúncia também não precisa ser perfeita, porque muita gente pensa assim, minha pronúncia não é perfeita. Gente, a minha também não é perfeita, mas ela só vai ficar melhor, né? Perfeita não vai ficar. Primeiro, acho que a gente tem que ter um conceito de que nós não somos native speakers, né? We are studying a foreign language, so we will never speak like a native speaker, ok? Nós nunca falaremos como os nativos. Isso não vai acontecer, né? A gente vai sempre falar como um brasileiro, não tem jeito, mas você pode aprimorar essa pronúncia. É claro, essa pronúncia pode ficar muito mais clara, né? Muito mais compreensível. Mas é essa prática diária que vai fazer você chegar lá. E não tem problema se a sua pronúncia não é perfeita. Tá? Não tem problema, o seu filho vai se acostumando com aquelas palavras. Até porque tem hora que você fala mais embolado, mais rápido, né? Não tem problema, o seu filho tem que se acostumar com aqueles conceitos, aqueles sons, né? Ele vai entender que o I sou eu, que o he é ele, que o she é ela. E essas palavras você vai aprender a pronunciar direito, né? Não tem tanta dificuldade. Claro, tem palavras que eu não sei. Então vai lá na internet, vai lá no Google, né? Tem os dicionários, tem um Cambridge Dictionary, que é muito bom. Tem vários dicionários na internet, que você coloca lá a palavra e você aperta o botão e ele te diz lá a pronúncia, inclusive a pronúncia britânica e a pronúncia americana, que é muito diferente, né? Tem uma diferença muito grande. E aí você vai ver qual que você gosta mais, qual que você tem mais facilidade. E você vai tentar chegar perto daquela pronúncia. Se você fica assim inseguro para falar com seu filho, você tem medo que ele se acostume com uma pronúncia errada, usa esse recurso. Usa lá o Google, usa os dicionários que você pode baixar para o seu celular, para o seu computador. A internet agora é uma aliada. A internet te ajuda muito. Eu não sei essa frase. Eu costumo usar essa frase no meu dia a dia, eu não sei. Então vai lá no Google, vai lá na internet e procura, pesquisa, né? Veja como é a pronúncia. E aí você vai começar a usar.
Gente, eu só tô tentando incentivar vocês a começarem. Depois que você começar, vai ficar tão natural que você vai ficar curiosa, você vai começar a pensar: ih, como é que eu falo isso em inglês? Você vai ficar curiosa e você vai querer mesmo saber. Você vai começar a pesquisar e você anota no seu caderninho, porque a gente esquece. A gente esquece mesmo, né? Como eu já falei lá no outro vídeo, a gente precisa entrar em contato pelo menos umas 10 vezes com a palavra para ela se tornar mais natural no nosso dia a dia. Então, anota. Anota para você todo dia, ou sempre que for possível, você voltar naquele vocabulário. Porque você vai esquecer mesmo. Ah, eu falei isso com meu filho, mas eu nem me lembro. Então você vai lá, olha no seu caderninho, tudo que você já falou com ele e repete. Criança precisa de repetição. Eles gostam de repetição. E é na repetição que eles vão aprender, assim como você também. Quanto mais você falar aquela palavra, mais você vai incorporar ela no seu vocabulário diário, mais fácil vai ser usá-la diariamente, né? E melhor vai ser a sua pronúncia. Cada vez que você fala, a sua pronúncia vai ficando melhor. Outra coisa que a gente tem hoje é o celular, né? Que a gente pode gravar. Aqui eu não tô gravando, eu falando com vocês. Então você pode gravar você. Grava você falando. Ouve. Vê como é que tá a sua pronúncia. Ah, eu usei inglês aqui com vocês e o meu inglês também não é perfeito. Não é perfeito, gente. Eu tô aprimorando, tá? Aliás, ele nunca foi perfeito, nunca vai ser perfeito, mas eu quero que as pessoas me compreendam. É isso que eu quero. Então, quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar, tá? Eu não posso ter vergonha, né? Você vê, eu não tô tendo vergonha aqui de falar com vocês. Eu não posso ter vergonha, porque eu não sou perfeita e vocês também não são. Então, assim, eu sei que muitos pais têm vergonha de falar inglês também na frente de outras pessoas, né? Ah, eu não vou sair, eu tenho uma pessoa lá em casa, eu não vou sair falando inglês com meu filho. Fica chato, né? Parece que eu sou metida, né? Esquisito. Imagina eu na rua falando inglês, as pessoas vão olhar pra mim. Gente, todos têm vergonha. Todos ficam inseguros, né? Porque não é a nossa língua materna. Não é, então todos ficam. Ah, as pessoas vão estranhar? Às vezes vão estranhar mesmo, mas elas não vão estranhar julgando você. Às vezes elas vão estranhar apenas por estranhar, porque elas estão no Brasil e você está falando inglês. Então elas vão até às vezes achar interessante. Pô, que legal, quero entender, né? O que ela está falando. Às vezes a pessoa não está nem entendendo o que você está falando com seu filho, com a sua filha. Mas não precisa ter vergonha, gente. Eu sei que nós temos vergonha porque eu também tenho. Às vezes eu quero sair falando inglês, né? Num ambiente que eu tô com outras crianças, que aí quando você começa a falar, você vai ver que você vai começar a pensar em inglês e você vai começar a querer falar o tempo todo. Isso aí, cada dia você vai ter mais vontade de falar inglês e vai ser mais natural. E aí você vai querer falar nos lugares e você vai ficar meio inibida. Não fique inibida. É essa a dica que eu dou para vocês. Parem com vergonha. Ninguém fala perfeitamente, ninguém é totalmente fluente também, né? Aqui no Brasil, que as pessoas que moram aqui, elas ouvem mais o português. Então, acaba que isso interfere. Se a pessoa sair daqui e for morar lá fora, realmente aí com o tempo, talvez, ela fique com uma pronúncia mais natural. Mas morando aqui, fica mais difícil. Então, assim, para todo mundo é a mesma situação. Então, parem de vergonha, comecem a pensar. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, vou colocar algumas frases que eu falei que eu usei aqui com vocês. E algumas outras que me veio à cabeça. Gente, isso aí, você tem que parar e pensar realmente quais frases você pode usar. E começa a anotar no seu caderninho, que vai dar tudo certo, tá bom?